noite. É um prazer voltar à casa de José Xavier. Passei um período de férias, né? Em 2021, meu pai faleceu com o Covid. E nós passamos uma nova experiência. E antes de começar o evangelho, eu gostaria de falar brevemente. Meu pai foi um homem muito simples, mas muito fervoroso, que quando ele entrou na doutrina espírita, ele tentou mudar a vida dele, tentou seguir de uma forma humana, lógico, cheio ainda com falhas, uma pessoa ignorante como qualquer outra, com dificuldades, com defeitos morais, tentando se melhorar. Viveu 36 anos no trabalho espírita. E fazia hemodiálise há 16 anos. Numa sexta-feira ele começou a passar mal em casa. Nós ficamos preocupados. No sábado em casa. Eu sabia que na segunda-feira ele tinha que ir ao hospital, porque ele era muito medroso de ir ao hospital. Eu sabia que segunda-feira ele tinha que ir. Mas no domingo, nós somos amigos do Divaldo Pereira Franco, um dos maiores médiuns que nós temos no Brasil e no mundo. E eu liguei para o Divaldo. Falei, Divaldo, o pai não está bem. Haveria possibilidade do senhor orar, pedir ao Dr. Bezerra de Menezes, pedir à espiritualidade amiga que pudesse ajudar meu pai? E ele me respondeu bem calmamente, meu filho, o paizinho vai desencarnar. Meu pai estava em casa, não sabia de nada. Falei, pô, mas só porque está um pouquinho ruim, já vai desencarnar? Fiquei na dúvida, eu acho que ele errou. Segunda-feira levei meu pai para o médico, foi para o hospital, pedra na vesícula. Falei, tá vendo? Errou. Pedra na vesícula não mata ninguém, só se der uma complicação na cirurgia. Fizeram a tomografia, pedra na vesícula. Junto com ela descobriu câncer em metástase. Em cima do pulmão dele já tinha fechado um câncer de 7 centímetros que colabou o pulmão, fechou um pulmão. No outro pulmão, imagem de vidro fosco. Quer dizer que ele estava possivelmente, poderia estar com Covid. E meu pai estava com Covid e faleceu com Covid. Foi uma semana. E no dia que meu pai faleceu, eu liguei para o Divaldo para chorar. Porque eu queria ser infeliz. Como que eu queria sofrer? Todo mundo que perde alguém sofre, eu também queria sofrer. E eu liguei para ele para reclamar mesmo. Ó céus, ó vida, né? Quando eu falei, meu pai faleceu. Ele respondeu para mim, que maravilha, meu filho. Aí eu falei assim, meu pai eterno, não estou entendendo ele. Maravilha como? Ele falou, o paizinho trabalhou 30 e poucos anos na doutrina espírita, servindo Jesus. O paizinho tinha que passar por um câncer. Que ele ia lutar com esse câncer, no mínimo, entre 6 meses a 1 ano. Ele recebeu a grata honra pelos trabalhos prestados, ficou uma semana e desencarnou. Ele estava com câncer, ele venceu a provação dele, mas o que era para ser arrastado por 6 meses a 1 ano, ele recebeu o benefício de ficar ali simplesmente uma semana. Então, meu filho, nós temos que agradecer a Jesus. Eu fiquei pensando, é mesmo, né? E comecei a ter esse olhar o outro lado. Porque eu só estava enxergando a dor, o sofrimento. E ele conseguiu me mostrar o outro lado. Pegando um gancho no que a Humberta tinha falado para nós hoje, da transitoriedade. Hoje eu estou voltando a casa, fazendo palestras, fiquei afastado, cuidando da minha mãe, sou filho único. E é uma alegria. Porque antigamente eu sempre falei para as pessoas, a doutrina espírita, ela é consoladora. Mas eu sempre falei para os outros. Eu nunca precisei do consolo da doutrina espírita, porque eu nunca tinha perdido alguém. E agora eu perdi o pai, e eu tive maior tranquilidade, dentro da medida do possível, de perder um ente querido, a certeza da continuação. A certeza que nós vamos nos encontrar. Então a doutrina espírita me trouxe uma outra visão diante de um dos medos piores que a humanidade tem, que é perder o seu ente querido. Então ela me trouxe um consolo. E eu agora posso falar que realmente, não só de teoria, mas na prática, a doutrina espírita foi para mim e será para todos vocês, com certeza,
o consolo, a doutrina consoladora diante dos problemas que a gente possa passar. Hoje o nosso evangelho é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estranha moral. Por que estranha moral? Allan Kardec, quando estava organizando os textos que chegavam por mensagens mediúnicas, ele achou interessante esse tema, porque algumas coisas que saíam da boca de Jesus, levada ao pé da letra, traziam uma interpretação duvidosa ou contraditória. Como Jesus, que pregava o amor, poderia estar falando algo como esse, por exemplo, assim. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Isso está em Mateus 10:37. E ele coloca, como se nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus voltando-se lhe disse, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus falando em ódio, odiar a família. Isso porque o quarto mandamento do decálogo fala para honrar o pai e a mãe. Conhecendo a moral do Cristo, a vivência do Cristo, a gente vai falar que existe algum erro, mas com certeza o erro não estava no Cristo. O erro estava na tradução, o erro está na interpretação, o erro está em não aprofundar ali no que estava. Vamos lembrar que a língua que Jesus falava era o aramaico. Mas a escrita era toda em hebraico, naquela época. O aramaico era mais pobre do que o hebraico. E o hebraico não tinha vogais, só tinha consoantes. Como que você escreve um texto somente com consoantes? Então a mesma palavra, ela poderia ser lida por mim, se eu coloco, eu sempre brinco dessa forma assim, coloca duas consoantes, o T e o D. A pessoa fala assim, vou ler isso aqui, é tudo. O outro vai ler, é todo. E era mais ou menos assim a dificuldade. Hoje o hebraico tem vogais. São pontinhos massoréticos que são colocados na língua que servem como vogais. Mas na época do Cristo não. Então, possivelmente, a palavra odiar pai e mãe foi traduzida de forma equivocada, ou como diz no rodapé do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra foi mal adequada diante da pobreza do idioma daquela época. Se eu falar para vocês a palavra manga, o que vocês lembram de manga? A maioria vai falar fruta. Mas tem a manga de camisa também. Mas tem o verbo mangar, que é caçoar. Então tem verbo. Então a mesma palavra pode ser usada. E naquela linguagem, a mesma coisa que você quer dizer gostar menos, o odiar, ele não tinha uma variante ali menor ou maior intensidade. Era a palavra que era usada. Jesus quis dizer, aquele que não gostar menos do seu pai e da sua mãe não será digno de mim. Por que gostar menos do pai e da mãe? Por que ele queria ser tão amado? Ele não queria ser amado. É uma questão de interpretação. O seu pai e a sua mãe hoje não é seu pai e sua mãe. Tem uma diferença. Nós acreditamos na reencarnação. Nós acreditamos que os nossos pais hoje podem ser nossos filhos, nossas tias, nossos amigos, nossos parentes. Eles estão com a missão de nossos pais. Só que quando a gente morre, nós passamos para o mundo espiritual como irmãos. Então o laço de parentesco corporal é destruído com a morte. O parentesco corporal, os laços que nos unem em espíritos, são eternos. E Jesus, ele é mestre eternamente. Então ele está falando que, como ele não é transitório, porque os laços de família, como nós conhecemos hoje, o meu pai que desencarnou, ele pode vir meu neto, meu filho, eu reencarnar, talvez nós dois como irmãos. Então os laços de família, eles são modificados. Eles são transitórios. Mas Jesus, ele
é o nosso mestre, foi, é e será mestre. O mestre de todos nós. Então ele fala que aquele que não gostar mais dos laços da matéria, não conseguiria segui-lo. Não conseguiria estar preparado para se lançar à imortalidade, ao conhecimento, à evolução. Então nós não podemos ler ao pé da letra, nós temos que buscar o sentido. Para isso nós temos que entender um pouquinho, buscar um pouquinho da cultura hebraica da época, a política, como que funcionavam as relações ali. É interessante a gente buscar isso para a gente poder compreender um pouco mais. Jesus, em momento algum, ele fala contra a família. Em momento algum, ele fala para odiar, como está ao pé da letra. Ele fala para gostar menos, porque os laços da matéria, os laços familiares, são transitórios, enquanto que os laços do Espírito são eternos. E ele era mestre. Ele veio como mestre, ele não ia modificar. Então era mais ou menos essa a interpretação. Depois, seguindo o capítulo, ele também fala abandonar pai e mãe. Aí vamos ler um trechinho. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos ou suas terras, receberá um centúplo de herança na vida eterna. Aquele que deixar as coisas da matéria, aqueles que deixar para trás. Mas vamos supor assim, talvez na casa de vocês, a esposa, o marido, não gostaria que vocês viessem à casa espírita. Mas mesmo assim, vocês não estão deixando aqueles que estão lá na casa, o marido, a esposa, os filhos, para estarem aqui buscando Jesus? Então aquele que não abandonar pai e mãe, não receberá o reino dos céus. Mas abandonar em que sentido? Os laços materiais, que as pessoas muitas vezes não querem, não posso contrariar minha esposa, ela não quer que eu vou, meu marido não quer que eu vá. Então eu vou ficar em casa, e acaba deixando de seguir Jesus. Quando Jesus passou, falando a boa nova, uma multidão de pessoas abandonaram os seus lares. Mulheres abandonaram maridos abandonaram comércio, terras, tudo, e foram seguir Jesus. Será que se ele passasse aqui hoje, nós estávamos dispostos a abandonar tudo que nós temos, o nosso conforto, a nossa família, nosso emprego, para segui-lo? Àquela época, aquelas pessoas ouviam aquela melodia que era boa nova e abandonava tudo para seguir Jesus. Tem uma história que eu sempre gosto de contar, de um espírito que passou muito tempo em sofrimento nos chamados infernos, para nós espíritas, as zonas purgatoriais, umbral, local de sofrimento. E ele foi trazido numa reunião mediúnica. Reunião mediúnica é onde o médium e outros ali na sustentação, é trazido o espírito para fazer a comunicação através da mediunidade de psicofonia, onde o espírito sofredor fica próximo do médium, e uma comunicação através do perispírito do desencarnado, o corpo espiritual, com o perispírito do encarnado tem uma ligação, e ele consegue falar e sentir o que o espírito está falando ou sentindo. E o espírito então revoltado, começou a esbravejar contra Jesus. Porque aquele nazareno tomou a minha esposa, tomou minha filhinha. Eu não posso perdoar aquele homem. Ele era encantador de pessoas, era um bruxo. Passou na minha casa, levou meu bem mais precioso. Vocês não sabem, mas eu era um grande comerciante da época. Eu tinha uma economia vasta, mas a minha esposa me abandonou para seguir aquele nazareno, aquele homem que foi crucificado, aquele homem que desgraçou muitos lares, porque várias famílias ficaram desinteiradas, porque todas as pessoas que ouviam se encantavam por ele. Então, o doutrinador, ou dialogador, como queira o nome, ele vai então e começa a conversar, mas meu irmão, isso faz tanto tempo.
Isso já faz quase 2000 anos e você ainda continua com ódio. Sim, eu perdi as pessoas que eu mais amava por causa dele. E o doutrinador então fala, será que você perdeu? Ou será que você se cegou para não vê-las? Quando você entrou no mundo espiritual, quando você desencarnou, você não as encontrou? Não. Eu caí nas trevas de sofrimento, eu só vi escuridão. Ele falou, aí o doutrinador ou dialogador vê duas almas de uma claridade linda. Aquela luz que irradiava delas parar ao lado. E ele falou, meu irmão, perdoe Jesus, peça perdão, esqueça, ele nunca te afastou delas, você pelo seu ódio afastou. Volte para o Cristo. E aí ele falou assim, e abra seus olhos e veja quem chegou para te visitar. E nisso ele viu a esposa e a filhinha que estava ali para recebê-lo. E ele entra em emoção. Ele fala, meu Deus, por que vocês foram embora? Por que vocês me abandonaram? E então a esposa responde, nós nunca te abandonamos. Por séculos nós estamos tentando te demover do sentimento de ódio. Esse sentimento de rancor e de ódio te cegou e nós não conseguíamos aproximar de você. Mas hoje, pela bondade de Jesus, você conseguiu ser acolhido. E então ele adormece no braço da esposa e da filhinha e é levado às colônias espirituais. Mas será que ele ficou tanto tempo sem nascer de novo? Quase 2000 anos? Pode ser que ele já tenha reencarnado neste período, mas quando ele desencarna, o ódio volta ao gatilho do ódio anterior. E ele volta a remoer toda a história da mágoa que ele carregava. Talvez nasceu e reencarnou outras vezes, mas toda vez que voltava ao mundo espiritual, zerava e voltava aquele ódio constante que tinha afastado ele daquelas duas mulheres, que possivelmente foram espíritos que já tinham alcançado colônias espirituais superiores e ele não conseguia alcançar. Abandonar não é para a gente pegar o pé da letra, não vou conversar mais. Ah, você é evangélico, católico? Não, acabou, abandona, Jesus mandou abandonar. Abandonar as coisas que são transitórias para seguir Jesus. Mas eu tenho que trabalhar. Não, a gente não vai abandonar o trabalho. A gente não vai doar tudo que a gente tem, dar aos pobres não, que a gente vai ser mais um pobre. Jesus quer que a gente tenha consciência que você pode ser rico? Posso. Posso ser milionário? Pode. Jesus nunca falou nada contra a riqueza. Ele falou que o rico tinha dificuldade para se salvar. Mas a riqueza ele não falou nada. Porque nós podemos possuir e não ser possuído. O problema nosso é quando nós estamos sendo possuídos pelo dinheiro e vivemos em função do dinheiro. Aí nós estamos desequilibrados. Mas se eu posso ser milionário, quantas pessoas você pode ajudar? Ter não é o problema. Você pode ter, auxiliar as pessoas, contribuir com as pessoas, contribuir com emprego, com alimento, com medicação, independente da forma que você tem para auxiliar, mas você tem condição de auxiliar. Então a riqueza ela é importante, ela é um dom de Deus para ser revertida de forma sábia, não acumulativa, não egoisticamente, porque aí você está adoecendo. Mas a riqueza é algo importante para todos nós. Mas eu tenho que saber que quando... Outra coisinha. Meu pai tinha um ciúme da caixa de ferramenta dele, que tinha um cadeado desse tamanho com coisa que eu sabia mexer com alguma ferramenta. Gente, eu não sei fazer nada, nem malemar trocar uma lâmpada. Mas tinha um ciúme da caixa de ferramenta, que tinha uma caixa de madeira com um cadeado desse tamanho. Aí, depois que ele faleceu, tudo, eu falei, nossa mãe, o pai esqueceu. Aí minha mãe, que esqueceu o quê? Eu falei, a caixa. Tinha que tentar levar a caixa, brincando com ela, porque não se leva nada quando morre. É isso que é interessante, que a gente tem que ter noção. Eu posso ter tudo, mas saber que é tudo transitório. Eu não levo nada quando eu desencarnar, mas você leva os atos bons que você praticou e, infelizmente, os atos negativos também. Isso te acompanha, não tem jeito. Se des para deixar para trás, fazer vista grossa, olha, eu conheço um espírito elevado lá e ele vai dar um jeitinho. Não existe jeitinho brasileiro no mundo espiritual. Já vai desintoxicando o nosso jeitinho aqui, porque chegar da banda de lá, você é o que você fez por merecer.
Não tem jeitinho lá. Mas e se eu rezar, minha mãe é evoluída, minha mãe vai me acudir? Não vai, porque ela vai fazer de tudo até um limite. Mas você só vai receber de acordo com as suas obras. Vocês lembram da mãe de André Luiz? Quanto tempo André Luiz ficou no umbral sofrendo, e ela sendo um espírito já venerando, não pôde tirar dele aquilo que ele tinha que passar. Porque cada um é segundo as suas obras. Você colhe aquilo que você planta. Então todos nós temos dificuldade. Mas existem muitos colegas espíritas que querem cuidar do coleguinha. Aí o coleguinha está com um defeitinho, está com um problema, aí fica lá assim, você não pode fazer isso. Adora pregar o evangelho para os outros, mas não prega para si mesmo. Vamos entender que nós temos que pregar para nós mesmos primeiro? Porque a maior pregação que se pode fazer é dos exemplos, e ela é muda essa pregação. Porque eu posso falar as coisas mais bonitas aqui, sair ali fora, fazer tudo ao contrário. Adiantou eu falar bonito? Porque tem gente que acha que eu vou na casa espírita, estou salvo. Não está salvo. Religião nenhuma te salva. Para com essa ideia de vir na casa espírita, estou salvo. Ah, mas então para que eu venho aqui? A religião é uma escola que te ensina, te educa e a salvação é individual. É cada um por si salvando. Ah, mas então como assim? Porque eu não consigo salvar vocês. Vocês não conseguem me salvar. A única pessoa que eu tenho poder de me salvar, essa salvação entre aspas, sou eu mesmo. É lutando contra os meus piores inimigos. E os meus piores inimigos não são os corintianos. Porque depois que o Palmeiras foi desclassificado, eu sofri muito bullying. Né? Então eles não são meus piores inimigos. Os meus piores inimigos moram onde? Dentro de mim. Vaidade, orgulho, prepotência, arrogância. Aí sim eu tenho que focar. Mas é minha vizinha que vive implicando. Deixa ela implicar, não tem problema, cuida de você. A sua vizinha é a sua grande professora. Ela é aquela pessoa que veio testar, que veio te aplicar a prova. É aquela professora que vem com a prova para te aplicar. Será que eu estou indo bem? Não sei. Como é que você está reagindo à prova? Está com raiva dela? Ainda não está legal. Então você vai. No dia que você superar isso, a vizinha para de implicar com você. Você pode ter certeza. O problema muitas vezes não está nos outros, está em mim. Está na forma que eu vejo a vida. Eu não acabei de falar que quando meu pai desencarnou, eu estava triste, eu queria ser um sofredor, porque eu queria viver o sofrimento. Mas aí o Divaldo me mostra uma outra visão que eu não queria ver. Meu pai entrou em hemodiálise e ficou 16 anos fazendo hemodiálise. Depois o Divaldo falou para mim, era para ele ter desencarnado, naquela data que ele entrou na primeira vez na hemodiálise, era para ele ter desencarnado. Os bons espíritos deixaram ele porque ele estava sendo útil na Terra, deram uma moratória de 16 anos. Então você não perdeu seu pai agora, você ganhou seu pai por 16 anos, porque era para ter ido lá. Então você começa a ver que você não perde, mas você ganha. E eu comecei a analisar e falei, realmente, é tudo uma questão de ponto de vista, da maneira que você quer enxergar a vida, da maneira que você enfrenta o problema. Se você acha que o seu problema é uma montanha, você vai ter muita dificuldade. Mas se você achar que é uma pedra de tropeço, que tem que tomar cuidado, porque ninguém tropeça em montanha. As pessoas tropeçam em pedrinhas pequenas. Mas se você entender que o seu problema é pequeno e dá para você trabalhar ele, mas eu vou trabalhar ele como? Jesus é o maior psicoterapeuta da humanidade. Jesus e a sua boa nova trouxe para nós o maior tratado de psicoterapia que nós poderíamos ter. Todo aquele que tenta buscar nas palavras de Jesus, encontra a libertação. Encontra a libertação dos vícios, encontra a libertação das ignorâncias, e dos ódios que nós carregamos, das dificuldades que nós temos, porque ele vivenciou, não só falou, vivenciou e mostrou o caminho que todos nós deveríamos seguir. Outro trecho também complicado. Complicado se a gente não buscar a essência. Disse, né? Senhor, consente primeiro que eu vá enterrar meu pai. E Jesus retrucou. Deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Como que Jesus era insensível, né? O rapaz acabou de perder o pai e Jesus fala, não, deixa o cuidado dos mortos enterrar os seus mortos.
Jesus não perdia oportunidade de dar um ensinamento. Ele não estava sendo insensível, ele estava dando um ensinamento. Como que é a cultura hebraica da época, gente? Como que acontece o enterro deles? Era escavado na rocha calcária branca, uma rocha muito fácil de escavar. Fazia ali, tipo uma gruta, colocava o corpo, que ficava ali em estado de decomposição, putrefação. Aí, quando acontecia, de meses depois, a família ia lá, recolhia os restos mortais e colocava num caixãozinho de pedra calcária, que chamava ossário ou ossuário. Só aí enterrava. Quando esse homem fala para Jesus, deixa eu enterrar o meu pai, ele não está falando que vai enterrar hoje, igual nós enterramos, morreu de manhã, enterra à tarde. Não era isso. Quanto tempo esse pai ia ficar lá? Até ter a decomposição e ele puder colocar o ossuário e depois enterrar. Por quanto tempo ele ia ficar ali? Jesus estava falando, deixar os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos. Que mortos são esses? Tem gente que está viva, mas está morta para Jesus, está morta para a espiritualidade. Tem gente que está viva no corpo, mas para a espiritualidade está morta. Então Jesus estava falando que essas pessoas que estão vivas no corpo, mas que se aparentam como mortos, então esses mortos que gostam das coisas materiais e só enxergam as coisas materiais, que esses tinham cuidado de enterrar os mortos de verdade. Então ele estava dando um ensinamento, porque todo o ato exterior era pequeno. Jesus tinha 3 anos somente de missão. Ia ser crucificado, ia desencarnar, ele sabia da brevidade, ele sabia da grande oportunidade. Quanto tempo ele perderia esperando o Pai para enterrar? Jesus sabia da necessidade, deixa aqueles que estão preocupados com as coisas da matéria, os atos materiais. Ele estava chamando as almas para transcender. Ele estava fazendo a proposta das pessoas deixar a materialidade e seguir para a evolução espiritual. Era a oportunidade única, que muitos de nós não teve essa oportunidade nem de chegar perto daquela época. Se estava reencarnado, estava tacando pedra nele lá. Porque se tivesse algum missionário aqui, desculpa a realidade, não estava mais aqui, né? Porque aquelas almas que seguiram Jesus naquela época, são almas evoluídas, que já transcenderam. Nós podíamos até estar, mas era do time contrário. Que está aí tentando arrastar, ainda cruza ainda, de ter perdido a grande oportunidade de ter convivido com Jesus. Então, para nós temos que entender isso. Jesus não foi insensível. Jesus estava dando uma lição. Ele tinha 3 anos de missão. Era muito rápida essa sua missão na terra. Não tinha tempo a perder. O rapaz poderia ficar muito tempo lá para poder enterrar esse pai. Enquanto isso, ele estava deixando de aprender, deixando de se libertar das coisas materiais. Porque você quer fazer alguma coisa pelo seu pai, pela sua mãe? Faça quando eles estão vivos. Depois, não adianta fazer mausoléu, igual o Taj Mahal lá, que é a coisa mais linda, mas ele não vai aproveitar mais nada, seu ente querido. Fale que você ama agora. Dedique agora. Porque hoje eu não posso fazer mais nada pelo meu pai que faleceu, a não ser uma oração. Ele não precisa de mais nada, de nenhum gesto exterior meu. E eu, modéstia à parte, eu fiz o que eu pude pelo meu pai, faço pela minha mãe. E acho que não fiz nada. Eu fico pensando, e se eu fosse ruim com eles? Como que eu estaria com a minha consciência hoje? Então, tem algum problema da gente cuidar dos pais quando morre? Não é esse o problema. Mas naquele momento que Jesus estava na terra, era tão rápida a sua passagem que ele queria que aquele jovem aproveitasse a oportunidade e seguisse. Deixasse para trás uma coisa que era material e seguisse. Quem sabe se esse jovem ia desencarnar? Também. Talvez ele tinha pouco tempo de vida. Então aproveita, a gente não sabe por que Jesus deu esse ensinamento a ele. E se ele tivesse assim, 6 meses de vida? A gente não sabe, Jesus estava falando para ele aproveitar a oportunidade.
Agora vem uma parte que eu mais gosto. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Se ler Jesus sem buscar o Espírito de verdade que está nas suas palavras, vai ter gente falando, aí ó, Jesus era revolucionário, guerreiro. Jesus está trazendo a guerra. Não veio trazer a paz, mas a espada, a divisão. Aí ó, tá certo, vamos degladiar entre nós. Vamos brigar com o coleguinha espírita. Vamos discutir com o evangélico, com o católico. Porque nós sim vamos salvar, os outros não. E a gente fica na briga. Vamos lá, antes de eu ler o trecho aqui. O cristianismo surgiu com os apóstolos. Lucas deu o nome. Seguidores de Cristo, cristão, cristianismo. Surgiu a igreja dominante daquela época, a igreja católica. Entre os católicos romanos tem os ortodoxos, os romanos, os etíopes, os coptas, os armênios. Só católico. Teve a primeira cisão, e da primeira cisão ali, que foi os ortodoxos para um lado, os romanos para o outro. Depois a segunda cisão foi o movimento protestante, que teve os protestantes entre si. Mas entre os protestantes, dividiu para lá, um para cá, outro para lá, outro para lá, para cá, fez várias ramificações. E cada um falando que está com a interpretação correta das palavras de Jesus. Aí nós vamos falar do Espiritismo, que surgiu o Espiritismo, que é muito novo ainda para começar, mas já começou os movimentos dentro do Espiritismo fazendo separações. Ah, porque nós somos do alto Espiritismo. Ah, porque nós somos espíritas progressistas. Nós somos espíritas para lá, espíritas de... Gente, pelo amor de Deus, não existe espírita mais alguma coisa. Existe espíritas, a única coisa. Não existe progressista, retrógrado, alto espiritismo, baixo espiritismo. Existe somente espiritismo. Fenômenos humanos que tentam fazer personalismo e dividir a nossa doutrina. Como aconteceu fenômenos humanos nas religiões que nós acabamos de citar. Fenômenos humanos. Porque eu não concordo, um exemplo, não concordo com o seu Bazan. Briguei com ele, vou montar o meu centro espírita. Aí o meu centro espírita aceita uma coisa que não podia na casa do seu Bazan, mas a minha casa já vai aceitar. E aí a gente já tenta fazer coisa nova para chamar o povo. Porque o passe é só imposição de mão, mas é muito fraquinho. Se eu não pegar umas castanholas e tocar ali, e fazer um fungadinho, uns 2 pulinhos para um lado, estralar um dedo, não é forte. O passe forte é aquele que funga. A pessoa chega em cima de você e faz, esse é bom. Mas estender a mão e rezar devagarzinho, não tinha nada ali não. Serviu nada não. Mas isso é crendice, é falta de estudo, é falta de doutrina. Toda vez que a gente vê as doutrinas, que a gente lê a doutrina, tem curso de passe sempre aqui no José Xavier. Para que isso? Para desmistificar essas crendices. Então nós temos que entender que nós temos ainda coisas a acertar e a vigiar dentro da nossa religião. Para não deixar infiltrar coisas que não faz parte, que não está dentro da codificação de Kardec. Como diz um colega que falou que Allan Kardec está ultrapassado. E eu falei para ele, tudo bem, quem ultrapassou? Não, mas está ultrapassado. Kardec, não, 1857 está ultrapassado. Falei, tá bom, quem ultrapassou? Mas está ultrapassado em quê? O que tese você contesta? O que você não aceita? Não soube dizer. Então a gente vai encontrar isso. Mas geralmente são pessoas movidas pela vaidade, de querer marcar, de fazer diferente, de querer inventar. Seguindo aqui. Não penseis que eu vim à terra para trazer a paz, mas a espada. Porque eu colocarei filho contra mãe, filha contra sogra, nora contra homem, sogra contra nora. E o homem terá por inimigos os seus próprios da sua família. Ué, mas o que é isso? Jesus veio trazer amor ou veio trazer a guerra?
Jesus veio trazer o amor. Agora, o que a gente entendeu disso? Que foi a guerra. O problema não está no Cristo. O problema está na nossa compreensão. Nós acreditamos na reencarnação. Os evangélicos não acreditam, os católicos não acreditam e outros tantos não acreditam. E isso já é motivo de divisão, dissensões, brigas. A gente brigar porque o outro não acredita, não aceita, não entende, e a gente quer impor a nossa religião, a nossa compreensão no outro. Não é que o Cristo trouxe a espada, mas nós levantamos a espada contra o nosso irmão. Ele sabia que a sua palavra seria mal compreendida. A palavra seria manipulada de acordo com a conveniência. E tem muito irmão nosso, não julgamos, mas está desviando naquilo que ele acha que é certo, naquilo que ele convém, desviando a palavra do Cristo. Se ele ainda acredita cegamente naquilo, pelo menos ele ainda acredita naquilo. O duro é aquele que desvia a palavra do Cristo, sabendo que é errado, só para beneficiar o que lhe convém. E isso é um perigo. Então, para todos nós vamos entender que a mensagem do Cristo separaria as pessoas pelas nossas ignorâncias. Dentro de um estudo, na casa espírita, eu já vi pessoas discutir, de quase dar dedada no olho do outro, porque o outro não concordou com a opinião dele. Porque, não, você não quer entender, mas a minha visão... Isso é um fenômeno humano nosso, as nossas ignorâncias, e nós temos que policiar em nós. Mas aproveitando o ensejo, eu gostaria de trazer um tema que não pode falar na casa espírita. Nós temos algum tema que não podemos falar na casa espírita? Não, nós podemos falar todos os temas na casa espírita, na ótica espírita. Fernando não está aqui para falar o que ele acha, ele está aqui para falar de espiritismo. Vocês não saíram da casa de vocês para vir aqui escutar o Fernando falar. Vocês vieram para aqui para escutar a palavra do Evangelho. Certo? Então vamos falar de política. Né? Porque é uma coisa tão tranquila, tão calma ultimamente. Qual que é a postura do espírita na política? É de direita? É de esquerda? A postura do espírita na política é a do alto, elevada. A postura elevada do espírita diante da política é de respeito. Respeito à opinião do irmão que tem o direito de escolher o que ele acha melhor para ele e votar em quem ele quiser, e nós vamos respeitar. A doutrina espírita é apolítica, ela não mexe com política. Aí tem um irmão que me falou assim: Dr. Bezerra de Menezes foi político. Eurípides Barçanufo foi político. Foi enquanto eu estava encarnado. E tinha um propósito missionário para eles. Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, ajudou o Brasil a ser um país laico. O Brasil era para ser um país com religião oficial. A perseguição da igreja dominante tentou fazer o Brasil um país com religião oficial. Contra os cultos afro, contra a maçonaria, contra o espiritismo, contra o protestantismo. E ele ajudou, ele tinha missão. E ele fez o Brasil ser um país laico, ele e outros colegas. É diferente. Mas eu recebi uma mensagem esses dias, Dr. Bezerra de Menezes está psicografando agora mensagens à direita, com pensamentos à direita. Aí o mesmo Dr. Bezerra de Menezes esqueceu que ele era da direita e escreveu por outro médico que ele é da esquerda. O que está acontecendo? Brincadeira. Os médiums, com má intenção, ou alucinados, porque eu gosto tanto desse lado, que o Espírito vem escrever pelo meu nome ali, pela minha mão, o que eu quero, o que eu gosto. Eu interfiro. É um espírito talvez zombeteiro. Quem são os médiuns que estão trazendo essas mensagens? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece. Porque o Divaldo Franco hoje é um dos médiuns que recebe a mensagem psicografada por Dr. Bezerra de Menezes, um dos espíritos mais elevados dentro da doutrina espírita. E ele nunca se meteu em política. Quando ele fala num sentido de amor, de compreensão, de comunhão de pensamentos. A última mensagem que eu recebi, ele estava chamando todo mundo para o 7 de setembro fazer manifestação.
Gente, tomem cuidado. O próprio Dr. Bezerra de Menezes orientava, vê se os espíritos são espíritas. Porque o grande problema é o seguinte, tem um médium, vem um espírito, já é de luz. Pensa que vem com luz assim, luzinha de Natal, de pendurada, de luz, veio um espírito. Ué, ele é médium, mas pode receber um espírito que tem comprometimento com a doutrina espírita ou não. Não é porque saiu da boca de um médium que a gente vai assinar embaixo e sair divulgando uma coisa que a gente não tem. Que é a recomendação de Jesus? Conheça a árvore pelo seu fruto. Como que eu posso propagar uma mensagem se eu nem conheço o médium, não convivo, não conheço? Agora o Divaldo tem 70 anos de mediunidade e 95 de vida. Tem uma instituição que ajuda 5 mil pessoas diariamente. Já auxiliou mais de 170 mil pessoas nesses 70 e poucos anos de vida dessa instituição. É a maior instituição de Salvador, da Bahia, na verdade, em auxílio às pessoas dentro da maior favela. É um homem que tem trabalho prestado, tem conduta de vida. Bom, então vem uma mensagem de uma pessoa que é coerente, porque ele vive e fala a mesma coisa. Então nós não temos que torcer contra os colegas. Independente de quem ganhe, nós vamos torcer pelo Brasil. Nós vamos torcer pela melhora. Vamos orar por todos. Sabe quem está ganhando com essas guerras? As trevas. Porque minha mãe me contou. Ela fazia os boi brigar, os touros brigar na fazenda. Não tinha o que fazer, não tinha celular, né? Tinha que aprontar alguma coisa. Então o irmão cutucava um boi daqui e o outro cutucava o boi de lá. E um boi ficava irritado, e quando os boi quebrava tudo. E aí elas ficavam falando para minha avó, e o boi ficou bravo lá e brigou. Mas não sabia quem eram os anjinhos que tinham feito isso. Os espíritos inferiores, tá do mesmo jeito. Ele fica cutucando da direita, cutucando da esquerda, cutuco da direita, cutuco da esquerda. De repente a briga está feita e nós produzimos o quê? Nós somos reatores nucleares de energia. O que eu vibro, o que eu penso, o que eu falo, eu produzo. E o que eu estou produzindo quando eu estou com raiva? Ódio, energia de ódio. E esses espíritos se alimentam dessa energia. Você acha que eles estão preocupados com quem vai ganhar? Eles estão preocupados com o ódio que vão causar, com o caos que vão causar. Eles precisam se alimentar dessa atmosfera densa que está virando, entrando dentro das igrejas, dentro dos centros espíritas. Irmãos espíritas discutindo em grupo de WhatsApp. Família sendo destruída, brigando, não conversa mais com a mãe, não conversa mais com o pai, por causa de falta de respeito. E nós temos que respeitar a todos. O que nos falta é isso, respeito. Entender que a nossa opinião é nossa, não tem que ser imposta a ninguém. Saber que toda vez que você entra em discussão, não tem ganhador, porque toda discussão os dois perderam. Porque um vai tentar mostrar que sabe mais, e muitas vezes vai mostrar que é mais ignorante, que é mais inferior, que é mais agressivo do que o outro. Não tem vitória nisso. Então você vier discutir com você, respeite, pede licença, vai embora. Não entre nessa energia. Não seja médium dos espíritos inferiores. Não produza essa má energia que alimenta esses espíritos, que tem contaminado a sociedade e as casas religiosas, dividindo as famílias. Não entrem nessa situação. Respeite, ignore, siga seu curso e vamos torcer pelo bem comum. Que ganhe aquele que seja o melhor para todos, não para mim. E ponto. É isso que Jesus pediu quando ele falou, vós sois o sal da terra. Para que serve o sal na comida? É tempero. O diferencial na comida é o tempero, é o sal. Imagina comer uma carne sem sal, você está comendo uma massa. Se nós somos o sal da terra, nós estamos fazendo o quê? A diferença. Nós, cristãos, de qualquer religião cristã, nós somos o sal da terra. E nós estamos salgando, nós estamos ajudando, nós estamos temperando. O que nós estamos fazendo? Nós somos o equilíbrio, nós fazemos a diferença? Ou somos mais um desequilibrado a arrastar uma multidão de problemas?
Quando ele falou, vós sois o sal da terra, era que nós íamos trazer o tempero, que nós íamos fazer a diferença, nós íamos trazer a essência, o melhor sabor, a melhor compreensão, a melhor vivência. É essa a missão nossa como cristão, não como espírita, como cristão. É na hora do maior desespero e do maior problema, nós fazermos a diferença na vida das pessoas. Então a missão nossa é essa, de buscar Jesus, buscar a palavra dele, porque conheças a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça o Cristo, e você não tombará diante do engano, porque ele traz a mensagem clara para todos nós. Então eu gostaria de pedir ao Mestre Jesus, o divino amigo de todas as horas, que possa olhar por esta casa e pela nossa casa. Que o Senhor seja, Mestre Jesus, o alívio dos nossos dias, o bálsamo das feridas que nós carregamos, as feridas emocionais que só o Senhor sabe, que muitas vezes não confessamos aos nossos irmãos. Mestre Jesus, abençoe a cada um de nós, para que encontremos em você o alento necessário para os dias de dores e de dificuldade. Abençoe, Mestre Jesus, a todos os irmãos que sofrem pela ignorância, pelo ódio, pelo rancor, pela maledicência das acusações desvairadas de irmãos ainda em pecado e inferioridade. Nos fortaleça, Senhor, para que possamos ser verdadeiramente cristãos, para que verdadeiramente possamos empunhar a bandeira da nossa doutrina espírita e carregá-la onde quer que nós vamos. Que o Senhor seja para todos nós o farol a iluminar os nossos caminhos, nos dias mais escuros, nas noites mais complicadas, que a luz não deixe de brilhar e que ela possa nos iluminar, guiando a cada um de nós ao porto seguro que o Senhor nos reserva. Nos ilumine, Mestre, nos abençoe hoje, agora e sempre, que assim seja.